Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Mundo de Clubes. O nome é Copa do Mundo de Clubes. Não é Super Mundial igual eu tô vendo um monte de canal falar aí. Porra, já que vai fazer um trabalho, né, sobre futebol, porra, fala o nome certo. Não é Super Mundial de Clubes, tá? É Copa do Mundo de Clubes. Bom, Copa do Mundo de Clubes começou no sábado com um jogo muito do mais ou menos, aonde, na minha opinião, ficou muito claro que o Palmeiras tem totais chances de passar, porque foi do grupo do Palmeiras, né? O primeiro jogo, entre ao ali Inter Miami, nada demais, nada assustador em relação ao Palmeiras, nada, terminou 0-0. E aí, no domingo, neste domingo, hoje, dia 15 do 6, tivemos Bayern 10, Outlet City 0. Aí jogaram esportes diferentes, né? Não dá nem para você aumentar. Numa Copa do Mundo, onde você pega equipes de todas as partes, isso vai acontecer, porque tem futebol no mundo ainda amador, né? Goleiro o cara é goleiro do time, mas na verdade, ele tem a profissão dele e no tempos vagos ele é jogador de futebol. Então é complicado. Vai acontecer na Copa do Mundo essas distorções aí que aconteceu de Bayern 10 ao Grande City 0. E o terceiro jogo desta Copa do Mundo foi do campeão europeu, o Paris Saint-Germain. E pegou o Atlético de Madrid. Seria um jogo interessante, né? O Atlético de Madrid, todo mundo sabe, é um time que prima pelo sistema defensivo. E aí a gente ia fazer, lógico que tem tem uma situação bem diferente do que foi o final da Champions para agora, tá? Tem algumas situações bem diferentes, né? Mas a gente pega a final da Champions, aonde o Paris Saint-Germain jogou contra uma escola que defensivamente sempre foi muito forte, que é a escola italiana, né? E foi lá 5, né, se não estiver enganado, 5 ou 6 na final. E agora o PSG estreia contra o Atlético de Madrid, que o PSG perdeu, né? Perdeu, e em casa, para esse Atlético de Madrid. Mas o futebol é dinâmico e o PSG venceu o Atlético de Madrid por 4-0. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Geralmente eu não faço vídeo de jogos europeus, mas aqui tem algumas exceções. Primeiro, é uma Copa do Mundo de Clubes. Nunca teve uma Copa do Mundo de Clubes nesse formato. É o primeiro. Então é interessante deixar registrado aqui no canal. E segundo, é o grupo do Botafogo. Então, tenho interesse de olhar o jogo e deu para perceber muitas coisas de positivo, de negativo dessa partida. Uma coisa é certa, vitória justa do Paris Saint-Germain. Mas tem algumas coisas a pontuar. E outras eu sei que vai todo mundo perguntar: será que dá para o Botafogo? Será que dá para o Botafogo? Isso aí é o que eu vou falar no final. Vou dar a minha opinião no final. Tá? Então, Paris Saint-Germain 4, Atlético de Madrid 0. Jogo do grupo do Botafogo. E o Botafogo joga hoje. Tá? 11 horas da noite é o último jogo da rodada, tá? É o último jogo da rodada. São 4 jogos neste domingo. Já tivemos 2 e teremos mais 2. O próximo é o Palmeiras, né? O brasileiro que joga contra o Porto, né? Que se o Palmeiras ganhar, porra, já assume a liderança e isso é importante. Vai ser um jogo complicado, é contra o Porto, pau a pau ali, mas acho que dá Palmeiras. E final da noite, né? Já beirando já para segunda-feira, 11 horas da noite,
o Botafogo pegando, provavelmente, acho que com certeza, o time mais fraco do grupo. Então seria interessante para o Botafogo uma vitória, porque o próximo jogo do Botafogo é justamente contra o Paris Saint-Germain. E aí tem uma situação de saldo de gols, que o Botafogo primeiro tem que pensar em ganhar. Mas se puder aumentar um saldozinho de gols, porque o Atlético de Madrid, quando jogar contra esse Alto Santos, vai querer fazer um saldo de gols também. Então, talvez o saldo de gols seja ali a situação que vai definir, porque acredito eu que a briga pela segunda vaga será entre Atlético de Madrid e Botafogo. Tá? Então vamos falar aí rapidamente de PSG 4, Atlético de Madrid 0, as minhas impressões sobre tudo que aconteceu no jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ativa a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não esqueça, o YouTube disponibilizou mais uma forma de você ajudar o canal a crescer, que é através do Hypar. Como é que você faz? Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar. Você vai lá e clica. O Hypar é uma forma de você dar pontuação para o vídeo. Essa pontuação pode ser paga ou gratuita. Tanto faz. Mas quando a gente fala paga, é negócio de R$ 1, R$ 2. Tá? Mas se não quiser, é gratuita. E essa pontuação, que é ao clicar, você pode fazer 3 vezes no mesmo vídeo durante uma semana. Então, ajuda o canal aí, além de compartilhar e curtir, dê a sua hypada do vídeo do seu amigo Magalhães. Então vamos lá, cara. Falar de classificação nem precisa, tá? Porque ainda falta um jogo, que é o do Botafogo. Vitória justa do PSG? Sim, vitória justa. Agora a gente vai pontuar algumas coisas. A primeira coisa que o botafoguense que acompanha aqui o canal vai perguntar: Magalhães, e a velocidade do jogo? Não. Não teve velocidade que a gente fale assim, não, cara, é uma discrepância a velocidade que o PSG joga com o que joga no Brasil. Não teve. Não teve por quê? E aí, na minha opinião, tem alguns. Pode ter alguém que vai falar, não, porra, a dinâmica de jogo do PSG é sensacional. Eu não vi essa velocidade desproporcional. Não vi. E, na minha opinião, essa velocidade não aconteceu por alguns critérios. Primeiro, final de temporada para os europeus. Tá? Final de temporada. Segundo, o horário. Tava um sol da porra lá. Só para lembrar, né? Quando começou o jogo que eu olhei, me remeteu à época que eu acompanhava a seleção brasileira. Me remeteu a camisa do Atlético de Madrid, me lembrou muito a camisa dos Estados Unidos na Copa de 94. E veio aquele saudoso jogo de 94, onde o Leonardo foi expulso, deu uma cotovelada na cara do jogador americano. O Brasil jogou com um a mais o jogo inteiro, praticamente no finalzinho lá. Finalzinho não, agora não me lembro qual foi o tempo. O Bebeto fez o gol lá num passe magistral do Romário. Bons tempos que tínhamos Bebeto e Romário. Bons tempos, baixinho no Barcelona. Porra, bons tempos. Bom, mas vamos lá, voltando aqui a falar do jogo. É, então, essa dinâmica, essa diferença de falar de velocidade, na minha opinião, não teve por parte do Atlético de Madrid. Já não tem mesmo, porque o Atlético de Madrid é um time reativo, tá? É um time reativo, e todo mundo sabe disso. Mas mesmo sendo reativo, o Atlético de Madrid não conseguiu implantar uma velocidade, que não conseguia encaixar um contra-ataque, principalmente no primeiro tempo. E PSG
ele não acelerava o jogo correndo, ele acelerava o jogo com toque. Só que o PSG usou muito o individual, o que fez muita diferença, principalmente no primeiro tempo, foi o individual. Por quê? Eu fiquei reparando o jogo inteiro o PSG, quase todos os jogadores do PSG dominavam com uma perna e tocavam com a outra. O PSG não é um time, mal comparando, igual era o Barcelona do tic-tac. Tac, tac, tac. Não é, não é. Eles seguram a bola, eles tentam o drible. Não é esse estilo. Mas é um toque que você recebe com a perna e já faz o passe com o outro, ou o drible com a outra perna. Ou seja, é um time com muita qualidade. E quando você domina com a perna e você já dribla com a outra, você mata qualquer marcador. Qualquer marcador. Então, isso tem que ser olhado, que para marcar é complicado. Não dá para você ir de primeira. Os jogadores do PSG não ficam nervosos quando tem dois, três marcando, fora que eles conseguem abrir espaço. E muitas das vezes para mim ficou muito nítido. Os jogadores de qualidade do PSG, muitas das vezes eles seguram a bola propositalmente para juntar dois, três para tentar tomar, para os outros ficarem livres e ele fazer o passe. Isso aconteceu direto no jogo. Não caiam nessa. Eles seguram a bola, às vezes, em vez de passar, ele segura a bola para atrair o marcador, vir dois, três. Muitas das vezes tenta o drible, mas na maioria das vezes é para atrair para o jogador desmarcar. Ele faz sempre aquele jogo apoiado, né, para conseguir desmarcar. E isso atrapalhou muito o Atlético de Madrid. Agora eu vou te dizer, não teve uma velocidade desproporcional. Foi um jogo de velocidade normal, até porque o Atlético de Madrid estava na sua maneira, jogando mais atrás, o PSG tocando. Então, um ponto. Não foi um jogo com a dinâmica muito grande. Foi um jogo onde foi utilizado muito a qualidade técnica, tá? Jogo com times com características diferentes. Não teve a dinâmica toda. Primeiro, estava muito calor. Esse calor pode atrapalhar os times europeus que estão em final de temporada. Começo aí de pré-temporada, ou seja, a parte física dos times europeus estão mais em baixa do que alguns outros times. Exemplo mesmo, o futebol brasileiro que está na metade da sua temporada. Nem na metade ainda, porque o Campeonato Brasileiro não chegou nem na metade. Então, isso pode dar uma equiparada, principalmente se o jogo for nesse horário que foi. Aqui começou 4 horas, lá devia ser, sei lá. Eu não sei o fuso horário, mas devia ser. Deixa eu ver aqui. Fuso horário. Deixa eu botar aqui só para me saber. Fuso horário Estados Unidos. Ó, a diferença é de 2 horas. Em Chicago é de 2 horas a diferença. Em Denver é de 3 horas. Phoenix, Los Angeles é de 4 horas. Ou seja, então tem uma diferença aí de 3, 4, 5 horas, dependendo de onde você esteja nos Estados Unidos, tá? E aonde for o jogo, que foi em Los Angeles, se eu não estiver enganado, né? A diferença é de 4 horas, ou seja, era 4 horas aqui, era meio-dia lá. Os times europeus sentiram, nitidamente, os dois times sentiram. Então não dava para manter ou ter um jogo com a dinâmica. Eles até começaram um pouquinho, mas depois eles viram que se continua e abriu o bico os dois times.
Então esse é um ponto. Já falei sobre o que diferenciou foi a técnica muito apurada do PSG, que conseguiu quebrar ali as linhas. O tanto que se você pegar o primeiro gol, o Atlético de Madrid diminuiu os espaços. Os jogadores do PSG ficaram sempre com 2, 3 em cima deles. E mesmo assim eles conseguiram fazer essa bola circular até sair o gol. Então a parte técnica individual foi muito interessante e o que eu falei. Quase todos conseguem manipular a bola com a mesma intensidade, com a mesma categoria com as duas pernas. Tá? Isso acelera o jogo bastante. Vitória justa. PSG é um time que não dá espaço? Dá. O PSG dá espaço. O PSG tomou o contra-ataque. O PSG tomou um gol que aí foi anulado, porque o juiz entendeu como falta. Teve um gol perdido com um centroavante lá sueco, na cara do gol. Eu acho que só os centroavantes aqui no Brasil que perdem igual dele. Não, gol perdido, tá? Mas o PSG dá espaço porque ele joga com a linha muito alta. E tem um detalhe: o calcanhar de Aquiles desse time do PSG é justamente o capitão, o Marquinhos. Ele é o mais lento do sistema defensivo. Então é um ponto a se olhar, né? Mas tem outros jogadores ali com a dinâmica muito boa. Agora, para outros pontos. Primeiro, a arbitragem. Não gostei da arbitragem. Não gostei. Principalmente no segundo tempo, achei a arbitragem muito tendenciosa ao Paris Saint-Germain. Minha opinião. Tá? Muito tendenciosa. O VAR. Na minha opinião, o VAR fez uma grande de uma cagada. Teve um lance, o jogador Paris Saint-Germain bota a mão na bola intencionalmente, porque não acontece nada. Não acontece nada. Ele dá um tapa na bola, ele tira a bola. Não acontece nada. Teve alguns cartões amarelos que foram dados para o time do Atlético de Madrid, que o Paris Saint-Germain fez faltas parecidas que ele não deu. Então, não achei a arbitragem boa, achei a arbitragem um pouco tendenciosa. Foi isso que fez o placar? Não. Mas achei tendenciosa um pouco a arbitragem. A educação dos jogadores. Tivemos 2 ou 3 paradas que teve VAR. Né? Teve do gol, teve lá do pênalti. Jogadores brasileiros, torcida brasileira que acha bonito o que os mal educados jogadores brasileiros fazem. Você viu o nego cercar, ficar enchendo o ouvido do árbitro? Tu viu ali? Não teve. Jogador brasileiro é mal educado e a torcida brasileira, grande maioria, gosta dessa falta de educação, porque senão pressionava os próprios jogadores a pararem com isso. Outro detalhe, você viu simulação? O jogador se jogando o tempo inteiro. Tem umas faltas, uma caída ali, mas você viu o jogador simulando falta o tempo inteiro? Não viu. Tomara que os 4 times que estão lá, os jogadores não façam vergonha. Ficar cercando o árbitro, ficando cai-cai, simulando que tomou soco, que tomou aquilo. Tomara que eles não façam isso, para não passar vergonha. Então, cara, pontos da arbitragem, achei tendenciosa no segundo tempo. Achei que errou o lance da mão. Do pênalti, achei legal. A falta, o gol anulado, para mim foi falta. Mas alguns cartões que foi dado principalmente para o Atlético de Madrid, achei forçação de barra, minha opinião. Tá? Um jogo que, sinceramente, eu não sei nem se teve muita falta. Deixa eu até pegar aqui. Não, tio. Um jogo com 15 faltas. Você sabe por que o jogo só teve 15 faltas, meu amigo torcedor brasileiro? Porque não tem simulação. Os jogadores querem jogar
bola, jogar bola. Aqui não, o jogador brasileiro ele quer fazer teatro. Teatro. Ponto. Teatro. Querem paralisar o jogo o tempo inteiro. Querem tentar enganar a arbitragem o tempo inteiro. Por isso que não tem jogo e falta pra cacete. E aí a gente pega aqui, ó, só para definir o que eu estou falando. O Paris Saint-Germain chutou 16 vezes. 11 em direção ao gol. Essa diferença é muito grande. O Atlético de Madrid chutou 5, 1 em direção ao gol. Posse de bola, 75-25. O Paris Saint-Germain, de cada 10 passes, ele acertou quase os 10. É a qualidade técnica. De 10 passes, o Paris Saint-Germain acertou 94%. Ou seja, quase não errou passe nenhum. Mesmo sem ter um jogo muito acelerado, conseguiu. Teve 4 escanteios, tomou 2 cartões amarelos. Achei, minha opinião, teve um lance no primeiro tempo que o juiz não deu falta para o Atlético de Madrid, onde o jogador do Atlético de Madrid toma a frente do zagueiro, está indo em direção ao gol, e ali tem um encosto e cai. Irmão, para mim, aquilo era falta para pelo menos cartão amarelo, minha opinião. Então, eu tinha até esquecido desse lance. Então, teve alguns lances que, para mim, comprometeram a arbitragem. Tá? A arbitragem, para mim, estava tendenciosa ao time francês. Mas não foi por isso que o Paris Saint-Germain ganhou e goleou. Os números são todos a favor do Atlético de Madrid, do Paris Saint-Germain. Vitória justa. Então, ponto. Muito calor, se atrapalhou os times europeus, os dois. O Paris Saint-Germain tem uma técnica muito apurada, porque os jogadores, os dois, quase todos os jogadores têm uma dinâmica muito grande de jogar com as duas pernas, então isso acelera o jogo. O jogo não foi acelerado por causa do calor. O time do Paris Saint-Germain tem muito mais qualidade do que o Atlético de Madrid, um formato de jogar diferente. O Paris Saint-Germain dá espaço, dá contra-ataque, tá? O calcanhar de Aquiles é o Marquinhos, que é o mais lento. A arbitragem eu não gostei muito, tá? Como eu falei. E acho que se o Botafogo jogar contra o Paris Saint-Germain nesse horário, o Botafogo tem que tentar aproveitar a parte física do Botafogo, né? Mas tem que saber marcar, porque não vai ser uma parada fácil. Agora, o Botafogo ganhando o jogo de hoje, ele fica na liderança com o Paris Saint-Germain. O próximo jogo é Botafogo, PSG. E aí você imagina o quê? Será que vai ter jogo? Sim, dá para ter jogo. Desde que o Botafogo não precise desesperadamente ganhar. Se o Botafogo ganhar hoje, tiver com 3 pontos igual o Paris Saint-Germain, o Botafogo pode jogar. Porra, fala o Botafogo entrar para jogar contra o PSG para perder de pouco, a torcida do Botafogo vai ficar puta. Mas não penso assim. Acho que o Botafogo, se ganhar hoje, dá para entrar contra o PSG para jogar. Tu vai partir para dentro do PSG? Óbvio que não. O PSG vai ter mais posse de bola que o Botafogo? Óbvio que sim. Mas talvez a parte física do Botafogo consiga travar mais o time do PSG do que o Atlético de Madrid teve por causa do calor. Agora eu vou dar uma olhada rapidamente aqui. O próximo jogo, a segunda rodada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Não, não. O Botafogo não vai jogar de dia. O jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain,
já vai estar no cair da noite, já é 6 horas da tarde, mais ou menos. 6, 7 horas da noite. Ou seja, já está mais ameno, né? Então, cara, o Botafogo precisa ganhar para ir para esse jogo contra o PSG sem ter obrigação de ganhar. Porque se o Botafogo tiver com obrigação de ganhar do PSG, esquece. Esquece. Vai ser uma presa fácil. A chance que eu vejo do Botafogo é ir para esse jogo sem a necessidade de ganhar. Porque se tiver que ganhar, irmão, e aí vai ficar impossível, vai ser complicado para o Fogão. Não é impossível, mas fica mais complicado. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.